Bom, vamos lá? Vamos para a resolução da prova de matemática da Unicamp 2023. Bom, antes de mais nada, gostaria de dizer que se você realmente quer prestar um vestibular de forma consistente, bem preparado, faça um bom cursinho, tá? Eu recomendo o cursinho CPV, é um cursinho muito bom e você não vai se arrepender de conhecer o material e os professores, tá bom? Então vamos lá então? Então, questão 45. Um recipiente de 30 litros contém uma solução de 14 partes de álcool e uma parte de água. Quantos litros de água devem ser adicionados para que se tenha uma solução com 70% de álcool? Vamos lá então? Bom, então vamos lá. Vamos chamar X a parte de álcool e Y a parte de água. Então nós temos o quê? Que X mais Y dá 30 litros. E a proporção de 14 partes de álcool e uma parte de água, eu posso representar o quê? X sobre Y é igual a 14 sobre 1. Então daqui vamos isolar o X. Faço o Y multiplicando e eu tenho que X é 14Y. Agora eu vou substituir na primeira. Substituindo na primeira, eu tenho o quê? 14y mais y igual a 30, de onde eu tiro que o y igual a 2 litros. Se o y vale 2 litros, aí ó, substitui aqui, o x vale quanto? 28 litros. Agora eu quero o quê? Que esses 28 litros passem a ser 70% de álcool. Então, vou fazer uma regra de 3. 28 litros passa a ser 70%. Eu tinha o quê? 2 litros de água, mais T litros que eu vou acrescentar, vai representar os 30%. Então, 70%, 28 litros, o restante, que é 2 mais T, serão os 30%, para completar 100% aqui. Multiplica em cruz e eu tenho o quê? 70 vezes 2 mais T é igual a 28 vezes 30. Então, vamos simplificar aqui, ó. Corta 0 com 0, né? Divide tudo por 10. 28 por 7 dá 4. Aí eu tenho que 2 mais t igual a 4 vezes 3 dá 12. Então, t igual a 10 litros, alternativa B de bolinha. Ok? Continuando. Questão 46. A seguir são apresentadas 4 funções definidas para x pertencente aos reais e também são apresentados 4 esboços gráficos. Então, tem as funções e aqui os esboços gráficos. Eu quero saber o quê? Qual função é de qual gráfico? Então, vamos pegar a primeira função aqui, f de x. Vamos calcular f de 0. Quem que é o f de 0? F de 0 é seno de 0 mais π sobre 4. Seno de 0 é 0. Então, isso vai me dar 0 mais π sobre 4, que é aproximadamente 0,78. Né? Π é 3,14 por 4, dá aproximadamente 0,78. Ou seja, essa soma dá 0,78. Então, vamos procurar onde que eu tenho para x igual a 0, aproximadamente 0,78. Aqui, para x igual a 0, está negativo, não pode ser. Para x igual a 0, y é 0. Aqui, aqui está bom. E aqui? Não, aqui vai passando 1. Então, vai ser esse ponto aqui, Então, esse primeiro é esse gráfico aqui. E com isso já mata a questão, né? Porque o 3 é o f.
F é o 3, só pode ser alternativa B. Mas vamos completar os demais para ver se não tem nenhum tipo de problema aqui, tá? Então, vamos pegar a segunda função, calcular g de 0. G de 0 é cosseno de 0 mais π sobre 4 menos seno de 0 mais π sobre 4. Isso aqui vai me dar cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, então, vai me dar 0. Eu quero saber, para x igual a 0, onde que o y é 0? Nós vimos que nesse ponto aqui, né? Para x igual a 0, y igual a 0. Então, G é o gráfico 2. Vamos continuar. Para H, vamos calcular para x igual a 0. Para x igual a 0, H de 0 é seno de 0 menos π sobre 4. Ou seja, é seno de menos π sobre 4. Quando que é seno de menos π sobre 4? É menos raiz de 2 sobre 2. Então, para x igual a 0, eu tenho menos raiz de 2 sobre 2. Então, o único negativo é esse aqui, ó. Né? Esse aqui é positivo, negativo está aqui. Ou seja, eu tenho esse ponto, H é o gráfico I, o gráfico 1. Né? E, finalmente, o último, né? Vamos calcular para x igual a 0. P de 0 é cosseno 0 mais seno 0. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Isso aqui vai me dar 1. Obviamente, esse ponto aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar a alternativa B de bolinha. Tá bom? Continuando, questão 47. Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Esse tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores, valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. Gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos para representar o desempenho em diversos aspectos dos personagens. Enzo tem uma livraria e vende obras dos gêneros romance, ficção, tecnologia, biografias e infantil. Ele representou no gráfico de radar a seguir quantas obras diferentes de cada um desses gêneros foram vendidas em 2020 e 2021. Por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. Ó, 2021, tecnologia está aqui, ó. Tecnologia é 20 obras em 2021, que é esse gráfico aqui mais tarde. Note que no gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos. Indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados. Então, sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que... Bom, então vamos lá. Vamos ver qual das afirmações aqui é verdadeira. Vamos analisar a primeira afirmação, né? Alternativa A. O gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os 2 anos, foi biografias, cuja venda foi triplo da venda do gênero que teve menos obras vendidas. Será que é verdade isso? Bom, vamos lá. Então, eu tenho biografias, que é 30 mais 30, biografias, 30 mais 30. Ficção, que é 25 mais 30, ficção é 25 mais 30. Infantil é 30 mais 30, 30 mais 30. Tecnologia é 20 mais 10. Tecnologia é 20 aqui mais 10. Então, eu posso afirmar que o gênero que teve maior quantidade de vendas foi biografias? Não, né?
porque esses 3 foram iguais, ou seja, eu tenho 3 que empataram em primeiro lugar. Então, essa primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação. Os únicos gêneros que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com as vendas em 2020, foram os gêneros ficção e infantil. Vamos ver? Ficção vendeu 35 em 2021 e 25 em 2020. Infantil vendeu 30 e 30. Opa, aqui já furou, né? Porque ele fala que vendeu mais obras em 2021 que em 2020. Aqui eu tenho um número igual de vendas. Então, a alternativa B é falsa. Terceiro, o número de obras do gênero romance que foram vendidas em 2021 é o dobro que foi vendido em 2020 para esse mesmo gênero? Vamos ver? Romance vendeu 35 em 2021 e 20 em 2020. Opa, é o dobro? Não, aqui não chega o dobro, né? Se fosse 40 aqui, seria o dobro. Então, essa também é falsa. Finalmente, a alternativa D, a quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos 2 anos é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período do gênero biografias. Só pode ser essa, né? Vamos ver. Então, infantil vendeu 30 mais 30, que é 60, e biografias também 30 mais 30, que é 60. Essa é a verdadeira. Então, isso me dá a alternativa D de dadinho. Tá bom? Questão 48. 3 números reais A, B e C são tais que A, B e C e AB, BC e CA formam, nessas ordens, 2 progressões aritméticas de mesma razão. O produto A vezes B vezes C é. Bom, então nós temos o seguinte. A razão, eu posso dizer que é o segundo termo menos o primeiro, ou seja, B menos A. E como eu tenho razões iguais, posso dizer também que aqui eu tenho CA menos CB, terceiro termo menos o segundo dessa segunda progressão. Tá? Então, essa diferença entre B e A é igual à diferença entre CA e BC. Tá? Então, daqui eu vou tirar o C em fator comum. Oh, come on. Fator comum. Então, eu tenho que B menos A é C em fator comum vezes A menos B. Ou seja, se eu trocar aqui de B menos A para menos A menos B, que é a mesma coisa, né? B menos A é menos A mais B, que é a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso isolar o C. O C é menos 1, né? Na hora que eu dividir esse por esse, vai dar menos 1. Tá? Claro que nessa divisão A não pode ser igual a B, porque senão aqui vai dar 0, vai dar uma divisão por 0. Então C é igual a menos 1 e A é diferente de B. Claro que A é diferente de B, porque eu tenho uma progressão aritmética, tá? Que é diferente de 0 aqui. Bom, eu sei também que numa progressão aritmética, 2 vezes o termo do meio é primeiro mais o último, né? Então, tem uma PA de 3 termos, 2 vezes do meio é primeiro mais o último. Então, 2 vezes do meio é o primeiro mais o último. Aqui também, 2 vezes do meio, que é BC, é o primeiro, que é AB, mais o último, que é CA. Só que eu sei que o C é menos 1, então substituir, vou colocar menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui. Como é que fica? Para C igual a menos 1, vai ficar 2B é igual a mais o C que é menos 1. E se o C é menos 1, aqui vai dar menos 2B igual a AB menos o A, né? Já que o C é menos 1. Agora vamos somar essas duas equações? Então, somando as duas, eu tenho o quê? 2B com 2B foi embora, A menos A foi embora, e eu tenho que
0 igual a AB menos 1. Daqui eu tiro que o AB é igual a 1. Olha, o que a versão está pedindo? A vezes B vezes C. A vezes B eu já tenho, o C eu já tenho, então se eu multiplicar A vezes B vezes C, isso aqui vai me dar menos 1, alternativa C de cachorrinho. Tudo bem? Questão 49. Supõe que a função f de x satisfaça a propriedade f de x vezes y, f de x mais f de y. Então, eu tenho f de 7, que é 2, e f de 17, que é igual a 3. Eu quero saber o valor de f de 2023. Olha, vamos fatorar esse número aqui, ó. Fatorando 2023, eu tenho que 2023 é 7 vezes 17 vezes 17. Bom, então eu sei que f de 2023 é f desse produto aqui, já que 2023 é igual a esse produto. Eu posso usar, então, essa propriedade. Eu sei que f de 2023 é f desse produto, que é igual a quê? F de 7 mais f de 17 vezes 17. Né? Então, essa propriedade do quê? A f do produto é a soma das f's. F do produto é a soma das f's. Mas já essa f também, ó, eu posso desmembrar. Né? Então daqui eu tiro o quê? F de 17 vezes 17 é f de 17 mais f de 17. Ou seja, eu posso dizer que f de 7 vezes 17 vezes 17 é igual a f de 7 mais f de 17 mais f de 17. Agora é só substituir esses valores aqui. Ó. F de 7 é 2, f de 17 é 3, f de 17 é 3, e eu tenho então que essa soma é 8, alternativa B de bolinha. Tá bom? Questão 50. Um recipiente cilíndrico de altura H tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir. Então, ao introduzir a esfera, o nível de água aumenta aqui. Bom? Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a altura de água antes e depois do mergulho da esfera é... Bom, aqui vale o princípio de Arquimedes. O volume deslocado de água é igual ao volume da esfera. Né? Então, do que a esfera ocupa um espaço aqui dentro da água, o mesmo tanto é deslocado para cima aqui. Então, eu tenho que o volume deslocado é igual ao volume da esfera. Volume deslocado, o que é? Área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura, que é o deslocamento. Isso vai ter que dar o volume da esfera, que é 4/3 de π raio ao cubo. Raio da base é o dobro do raio da esfera. Então, substituir aqui. Antes disso, vamos já simplificar aqui, né? Π com π, de acordo, E eu tenho, então, aqui 2r ao quadrado vezes a altura do deslocamento igual a 4/3 de r ao cubo. 2r ao quadrado vai dar 4r ao quadrado. Passa dividindo aqui, né? Ou seja, eu posso cortar esse 4 com 4. R ao quadrado passa dividindo. E eu tenho, então, que a altura do deslocamento é R sobre 3, alternativa C de cachorrinho. Tá bom? Bom, leia o texto a seguir para responder as questões 51 e 52. Uma transformação de Möbius
é um quociente de polinômios de grau 1. Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área de engenharia conhecida como processamento de sinais. Então aqui está a função, né? Y é o f de x, que é x mais 1 sobre x menos 1. Definida para x real, diferente de 1, por quê? Porque não pode dar divisão por zero aqui. Que é uma versão simplificada de uma transformação de Möbius. Então, sobre a função inversa de f de x, é correto afirmar que. Então, vamos inverter essa função. Tá? Então, para inverter essa função, o que eu faço? Vou chamar essa função de y, ou seja, tirar essa aqui, né? Chamar de y igual a x mais 1 sobre x menos 1. Tá? Agora, eu vou ter que isolar o x. Como é que isola o x aqui? Então, passa essa parte multiplicando. Tá? X menos 1 passa multiplicando. Aplica a distributiva aqui. Então, vai ficar xy menos y é igual a x mais 1. Tudo que é x manda para o primeiro membro. Tudo que não é, deixa no segundo. Então, eu tenho xy menos x, veio para o primeiro membro, menos y foi para o segundo, mais 1. Tá? Põe o x em fator comum, vai ficar então x que multiplica y menos 1 é igual a y mais 1. Isolo o x e eu tenho que x é igual a y mais 1 sobre y menos 1. Como é que encontra a função inversa agora? Esse novo x aqui, ó, vai ser a função inversa desde que o y vire x. Ou seja, a função inversa é o x e o y vira x. Então, a função inversa vai dar x mais 1 sobre x menos 1. Que é exatamente igual à função f. Então, tem que a função inversa é igual à função. Isso me dá a alternativa A de amorzinho. Tudo bem? Beleza? Continuando. Mesmo texto agora, questão 52. Né? Que é texto aqui vale para as duas questões. Considere a sequência x1, x2 e tec, definida por x1 igual a 6 e para cada n maior ou igual a 1, temos que x de n mais 1 é igual a f de xn. Ah, então, ele dá o exemplo aqui. Ó. Bom, o x1 é igual a 6. O x2 é f de x1, ou seja, eu coloco 6 no lugar aqui ó, do x. Vai ficar 6 mais 1 sobre 6 menos 1. Vai dar 7 sobre 5. Então, tá aqui, ó, 7 sobre 5. Então, o que é o x3? x3 é f de x2. Então, no lugar de x, eu vou colocar o quê? O 7 sobre 5. Então, vai ficar assim, ó. x3 é f de 7 sobre 5, que vai dar 7 sobre 5 mais 1 sobre 7 sobre 5 menos 1, que vai me dar... Quanto que dá isso? Eu tiro um mínimo aqui, vai ficar 7 mais 5 sobre 5 sobre 7 menos 5 sobre 5. Corta 5 com 5, vai dar 12 sobre 2, que é 6. Opa, voltou no x1. Então, o que é o próximo? O x4 vai dar 7 sobre 5. O x4 é f de 6, que é igual a 7 sobre 5. E o x5 vai dar f de 7 sobre 5, que é 6. Então, vai ficar alternando, né? Ou seja, 6, 7 sobre 5, 6, 7 sobre 5 e assim por diante. Eu quero a soma dos 100 primeiros termos. Então, eu tenho o quê? 50 vezes o primeiro, que é o 6, e eu tenho 50 vezes o segundo, que é 7 sobre 5. Então, eu tenho 50 vezes o f de x1, e eu tenho 50 vezes o f de x2. Isso vai me dar 50 vezes 6 mais 50 vezes 7 sobre 5. Ou seja, 300 mais 70, que dá 370, a alternativa
B de bolinha. Tá bom? Questão 53. Para qual valor de A os sistemas de equações lineares, esse sistema aqui, admite infinitas soluções? Então, vamos lá. Eu vou pegar o sistema e vou escalonar. Para escalonar, vou multiplicar a primeira equação tudo por A. Né? Se eu multiplicar a primeira tudo por A, vai ficar como, hein? Então, AX vai ficar A ao quadrado x, menos y multiplicado por A vai dar menos AY, igual a mais ou menos A, né? Que é o módulo de A, pode ser mais A ou menos A, que vai me dar, então, mais ou menos A ao quadrado. Tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair uma da outra para escalonar. Com menos AY mais AY vai dar zero. Então, ao somar as duas, eu tenho o quê? 4 menos 5 ao quadrado x, mais a ao quadrado x, esses dois termos foram embora, igual a 1 mais ou menos ao quadrado. Somando aqui, ó, menos 5 ao quadrado com a ao quadrado, eu tenho aqui 4 menos 4 ao quadrado x igual a 1 mais ou menos ao quadrado. Tá bom? Eu quero infinitas soluções. Quando eu tenho infinitas soluções? Quando esse coeficiente é zero e aqui também eu tenho zero. Né? Porque se eu tenho 0x igual a zero, o x pode ser qualquer um. Então, eu teria o quê? Infinitas soluções. Tá? Então, para que eu tenha infinitas soluções, eu tenho que ter esse coeficiente igual a zero e essa parte de cá também igual a zero. Então, resolvendo esse sistema, eu tenho que 1 menos a ao quadrado tem que dar zero, ou seja, a igual a mais 1 ou menos 1. Ah, você fala, opa, pessoal, mas tem duas respostas aqui, ó. Uma delas provavelmente vai dar uma solução impossível. Então, vamos substituir de volta no sistema original. Para A igual a 1, eu tenho o quê? X menos y igual a 1 e menos x mais y igual a 1. O que vai me dar? Uma coisa impossível. Como é que x menos y pode ser igual a menos x mais y e os dois serem iguais a 1? Né? Porque um tem o sinal oposto do outro. Então, isso não pode ser verdade. Eu tenho aqui um sistema impossível. Agora, para A igual a menos 1, eu tenho o quê? Menos x menos y igual a 1 e menos x menos y igual a 1. Ou seja, eu tenho duas equações iguais, o que vai me dar o quê? Infinitas soluções. Eu tenho um sistema possível e indeterminado. E é exatamente isso que eu quero, alternativa C de cachorrinho. Tá bom? Questão 54. A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC. O ponto M é o ponto médio do lado AB, que é a hipotenusa. Eu quero o seno de alfa, sendo assim. Então, perceba que esse triângulo é um triângulo retângulo. E se M é ponto médio da hipotenusa, eu tenho que CM é mediana relativa à hipotenusa. E a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Lembra disso? M é o circuncentro do triângulo. Ou seja, se você desenhar uma circunferência aqui, ó, em volta, o M é o centro. Então, aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. Tá? Então, o M é o ponto médio da hipotenusa e a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Então, nós temos o quê? Que aqui vale 5 também e aqui vale 5 também. Tá? Então, eu tenho aqui 5. Então, agora eu posso aplicar Pitágoras para calcular o BC. Ó. Tá? Então, aplico Pitágoras e eu tenho o quê? BC ao quadrado mais 6 ao quadrado
é igual a 10 ao quadrado. Daqui eu tiro que o BC é 8. Então, nesse triângulo aqui, ó, eu posso aplicar o teorema dos cossenos. Lembra o teorema dos cossenos? A ao quadrado é igual B ao quadrado do mais C ao quadrado do menos 2BC cosseno A. Então, vai ficar assim, ó. Teorema dos cossenos é 8 ao quadrado é igual 5 ao quadrado do mais 5 ao quadrado do menos 2 vezes 5 vezes 5 cosseno de alfa. Isso aqui vai me dar o quê? 64 igual a 25 mais 25 menos 50 cosseno alfa. Daqui eu tiro aqui, o cosseno de alfa é menos 7 sobre 25. Bom, se eu tenho cosseno, para calcular o seno, é só usar a relação, aquela que não é importante, é fundamental, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é 1. Seno ao quadrado é o que eu quero saber. Cosseno ao quadrado, posso calcular aqui, não. Isso aqui vai me dar, então, seno ao quadrado mais menos 7 sobre 25 ao quadrado igual a 1. Daqui eu tiro o quê? O seno ao quadrado é 576 sobre 625, o que vai me dar, então, o seno igual a 24 sobre 25. Na verdade, seriam mais ou menos 24 sobre 25. Né? Mas como eu tenho um ângulo de um triângulo, o seno não pode ser negativo. Então, só pode ser positivo. 24 sobre 25, alternativa A de amorzinho. Questão 55. Em um sorteio com cartelas numeradas de 0001 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse 2 e 5, e nenhuma mais. Por exemplo, João comprou as cartelas 1205, aí aparece 2 e 5, e 0025, ou seja, aparece 2 e 5, mas não comprou as cartelas 0514, aqui não aparece 2, só aparece o 5, né? O 2 não. Aqui aparece o 2, mas não aparece o 5. Considere as afirmações. Primeiro, João comprou 108 cartelas. 2. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João comprasse as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. 3. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Vamos ver qual a alternativa correta. Então vamos para a primeira afirmação. Será que João comprou 108 cartelas? Vamos lá. Vamos pegar todas as cartelas de 0001 a 0999. Então eu tenho o quê? Com 0, e aqui livre 2 e 5, eu tenho 10 cartelas, que aqui eu posso ter de 0 até 9. Com 02, com 02, alguma coisa assim, que eu tenho 10 cartelas. E assim por diante, ó, eu tenho 60 cartelas, né? Então, se o segundo espaço aqui, ó, eu posso colocar de 0 a 9, 10 possibilidades, aqui também 10 possibilidades, aqui 10, 10, 10, 10, e eu tenho um total de 60 cartelas. Mas peraí, aqui no meio eu tenho cartelas repetidas, né? Ou seja, 0225 eu contei aqui, 0225 eu contei aqui também, contei 2 vezes, né? 0252, 0252, contei 2 vezes aqui, ó. 0522 e 0522, contei 2 vezes aqui, ó. Então, quais que eu contei mais de uma vez? Essas aqui, ó. 0225, 05, 0252 e assim por diante. São 6 cartelas que eu contei 2 vezes. Não posso contar 2 vezes, então eu tiro essas 6 cartelas e eu tenho, então, 50 cartelas. Bom, se eu fizer o mesmo estudo para cartelas do número 1000
a 2000, o que acontece? Mesma coisa, né? Porque eu vou ter mesmo tipo de análise, né? Para 1 aqui, né? 2 não precisa nem pensar, porque na carteira número 2000 eu não vou pegar de qualquer jeito, porque não aparece o 5. Né? Então, com o número 1 aqui, ó, vai dar a mesma coisa, ou seja, eu vou ter também 54 cartelas. Bom, então eu tenho o quê? Um total de 54 mais 54 que vai me dar 108 cartelas. Está correto. A afirmação 1 é verdadeira. Tá? A 2 é a mais complicadinha, vamos deixar para depois. Vamos para a afirmação 3 aqui. João comprou os 18 cartelas que possuem o número 3. Vamos ver? Quais são as cartelas com o número 3? Eu tenho 0, 2, 3, 5, ó, né? Aparece o 2, o 5 e o número 3. 0, 2, 5, 3, aparece o 2, 5 e 3. 0, 3, 2, 5 e assim por diante, ó, né? Todas elas aparecem o quê? O 2, o 5 e o 3. Um total de 12 cartelas. Então tem 18? Não, só tem 12. Então a afirmação 3 é falsa. Então 1 é verdadeira, 3 falsa. Se você quiser chutar, ó, já dá para chutar alguma coisa. Ó. Todas são verdadeiras? Não. Apenas a 1 é verdadeira? Pode ser essa. Apenas a 2 é verdadeira? Não, não. As afirmações 1 e 3 são verdadeiras? Também não. Já dá para chutar aqui a alternativa B, né? Ou seja, só com essas duas já matou a questão. Mas vamos analisar essa segunda afirmação aqui. Tá? Vamos analisar com algarismos 1 e 5. Vamos analisar das cartelas do número 0001 a 0999. O que eu tenho aqui? Eu tenho 0, qualquer coisa, 15, 10 cartelas. Mesma coisa, né? Ou seja, se eu continuar essa análise, ó, mesma coisa que eu fiz antes. Eu tenho 60 cartelas, ok? Vamos subtrair as repetidas, mesma coisa. São 6 repetidas, né? O que vai me dar 54 cartelas. Agora vamos analisar o quê? Que seria do 1000 ao 2000, né? Tudo bem. Tanto faz porque o 1000 eu não vou pegar de qualquer jeito, nem o 2000 eu não vou pegar também. Então basta analisar esse intervalo aqui. Tá? Então o que eu tenho? Ó? Com dois espaços, eu tenho o quê? De 00 até 99. Eu tenho 100 cartelas. Com esses dois espaços também, 100 cartelas. Com esses dois espaços em aberto também, né? Porque aqui pode entrar o 00 até o 99. São 100 cartelas. Aqui daria o quê? 300 cartelas. Mas quais são as repetidas aqui? As repetidas são o quê? São 1155, né? Que poderia aqui, ok? 1155, 1155. Estou repetindo aqui. 1515, ó. 1515 com 1515, ó. Repetir aqui, botei duas vezes. E 1551, 1551 com 1551, contei duas vezes aqui. E o 1555, que eu contei o quê? Contei 3 vezes, né? Repeti 2 vezes aqui, ó. Né? 1555, 1555, 1555. Então, repeti 2 vezes, contei 2 vezes a mais. Então, eu tenho o quê? 5 cartelas repetidas. Então, subtraindo, vai me dar 295. Somando, então, aqui eu tenho 343 cartelas. Muito mais, né? Então, essa afirmação é falsa também, porque ele diz que são menos cartelas. Essa é falsa, o que vai me dar a alternativa B de bolinha. Tá bom? Então, mesmo sem fazer esse segundo item, que é mais difícil, você teria acertado a questão. Ok? Questão 56. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola e uma reta. E o ponto P, de coordenadas Azinho e Bzinho,
que é um dos pontos de intersecção da reta com a parábola. Eu tenho aqui a reta, a parábola, dois pontos de intersecção, e eu quero o quê? Em relação ao ponto P, eu quero saber quanto que é A mais B. Esse A mais esse B. Tá bom? Bom, então sabendo as raízes de uma equação, de uma função do segundo grau, o que eu posso fazer? Eu posso escrever da forma fatorada. Então, y é igual a alfa, que é um coeficiente, x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, essas são as raízes. Então, substitui aqui menos 2 e 1, ok? Aplica a distributiva, e eu tenho o quê? Alfa x quadrado mais alfa x menos 2a. E eu sei que essa função passa por esse ponto aqui, ó, ponto de coordenadas 0 e 2. Então, vou substituir para x igual a 0, o y vale 2. Tá? Então, substituindo, eu tenho no lugar de x, põe 0, e no lugar de y, põe 2. Daqui eu tiro, então, aqui, e o alfa vale menos 1. Então, substituindo de volta aqui, eu tenho que essa função é y igual a menos x quadrado menos x mais 2. Essa é a função do segundo grau. Agora, vamos encontrar essa reta aqui. Eu tenho dois pontos dessa reta. Então, a partir desses dois pontos, eu sei que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, ΔY, 2 menos 0, sobre ΔX, que é 0 menos 1, isso aqui vai me dar 2. Bom, eu tenho M, eu tenho ponto, pode ser qualquer um dos dois pontos, né? Eu tenho ponto, eu tenho M, eu tenho ponto, Yoyomi xoxó, Yoyomi xoxó, Yoyomi xoxó tá na cara. Então, eu tenho as coordenadas de um dos dois pontos, tanto faz qualquer um deles, e o M que eu calculei aqui. Isso aqui vai me dar y menos 2, eu usei esse ponto aqui, tá? Y menos 2 é igual a 2 que multiplica x menos 0. Esse 2 é o M. Tá? Daqui eu tiro então que y é igual a 2x mais 2. Pronto. Eu tenho a equação da parábola, eu tenho a equação da reta. It's a system. Eu tenho um sistema. Agora é só resolver o sistema. Isola. Aliás, já está isolado o y, né? Só igualar os dois y. E eu tenho, então, aqui, corta aqui 2 com 2. E eu tiro aqui menos x quadrado menos 3x igual a 0. Fatório aqui. E eu tenho que ou x é 0, ou x mais 3 é 0. O que vai me dar x igual a 0, ou x igual a menos 3. Para x igual a 0, eu tenho y igual a 2, que é esse ponto aqui, né? Eu já sabia, x igual a 0 e 2. E o outro ponto é esse aqui, ó. Para x igual a menos 3, o y é menos 4. Então, esse ponto em coordenadas menos 3 e menos 4. Eu quero a soma? Eu quero a soma, então, a mais b, que é menos 3 somado com menos 4, dá menos 7. Alternativa B de bolinha. Tá bom, gente? Então, essa foi a prova de matemática da Unicamp de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado da prova. Para quem fez a prova, espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima.